Hoje vamos falar sobre probabilidades. Vamos começar definindo o que é espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de uma iteração de um experimento probabilístico. Uma vez só, uma iteração. Uma iteração de um experimento probabilístico também é chamada de uma prova. Exemplos. Lançar uma moeda. Lançar uma moeda é uma iteração de um experimento probabilístico. Os resultados possíveis são cara ou coroa. Eu vou representar cara como K e coroa como C. Outro exemplo. Lançar duas moedas. Aqui, uma iteração do experimento consiste em lançar duas moedas. Existem 4 resultados possíveis. As duas moedas dão cara, a primeira moeda dá cara e a segunda moeda dá coroa, a primeira dá coroa e a segunda dá cara, ou as duas dão coroa. Terceiro exemplo, lançar um dado. São 6 resultados possíveis. Qual é o número que aparece na face do dado que cai para cima? Lançar 2 dados. Agora são 36 resultados possíveis. Cada resultado é um par de números. O resultado do primeiro dado é o resultado do segundo dado. Se o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis, um evento é um subconjunto do espaço amostral que contém os resultados que de alguma forma nos interessam. Por exemplo, eu lanço uma moeda. Eu posso estar interessado no evento obter cara. Este evento corresponde ao conjunto unitário contendo K, que é um subconjunto do espaço amostral do experimento lançar uma moeda, que tinha 2 elementos. Outro exemplo, lançar 2 moedas e obter resultados iguais. Lembra que o experimento de lançar 2 moedas era o nosso segundo exemplo de espaço amostral. Este espaço amostral tinha 4 elementos, cada elemento era um par. Nós estamos interessados só nos resultados onde os 2 elementos do par são iguais. Terceiro exemplo de evento, lançar um dado e obter um número maior que 4. Lembrando que o espaço amostral do lançamento de um dado era este conjunto aqui com 6 elementos. Nós, por algum motivo, estamos interessados no evento maior que 4. Último exemplo de evento, lançar 2 dados e obter 2 números iguais. O espaço amostral do experimento lançar 2 dados tinha 36 elementos, cada elemento era um par ordenado. Destes 36 elementos, eu estou interessado só nestes 6 elementos, que são os resultados onde o número obtido no primeiro dado é igual ao número obtido no segundo dado. E é agora que entram as considerações de análise combinatória. Você vai precisar das técnicas da análise combinatória para calcular a quantidade de elementos no espaço amostral, a quantidade de elementos num dado evento. A análise combinatória ensina técnicas para resolver problemas do tipo: qual é a quantidade de elementos de um determinado conjunto? Como aqui neste primeiro exemplo. Quantas senhas de 6 caracteres dentre letras e dígitos existem, sem distinguir entre minúsculas e maiúsculas? E se não puder haver repetição de caracteres? Agora vamos definir uma das noções de probabilidade. É o que nós vamos chamar de probabilidade clássica. Essa noção de probabilidade é usada quando cada resultado do espaço amostral tem a mesma chance de ocorrer. Todos os elementos do espaço amostral têm a mesma probabilidade de acontecer. Quando isso for verdade, a probabilidade de acontecer um evento é a quantidade de elementos no evento dividido pela quantidade de elementos no espaço amostral inteiro. Vamos ver alguns exemplos. O experimento é escolher uma carta ao acaso
de um baralho normal de 52 cartas. Então, existem 52 resultados possíveis. Existem 52 elementos no espaço amostral. É o denominador desta fração, quantidade de resultados no espaço amostral. Eu vou retirar uma carta, existem 52 possibilidades, 52 resultados possíveis. Qual é a probabilidade de ser retirada uma carta de ouros? O evento ser retirada uma carta de ouros contém 13 elementos. Existem 13 cartas de ouros dentre as 52 possíveis de serem retiradas. Então, a probabilidade de retirar uma carta de ouros é 13 sobre 52, ou seja, 1/4, ou 0,25, ou 25%. Qual é a probabilidade de retirar uma carta vermelha? Metade do baralho consiste de cartas vermelhas. Então, a probabilidade de retirar uma carta vermelha vai ser 1/2, 0,5, 50%. Ou, se você quiser contar os resultados neste evento, são 26 cartas vermelhas, num total de 52. Qual é a probabilidade de retirar uma carta de figura, um valete, uma dama ou um rei? Quantos valetes, damas ou reis existem no baralho inteiro? Existem 12, existem 3 em cada naipe, vezes 4 naipes, 12. A probabilidade, então, vai ser 12 sobre 52, que vai dar aproximadamente 23%. Qual é a probabilidade de retirar uma carta de ouros, de copas, de paus ou de espadas? Este evento contém quantos dos resultados, ou seja, quantas das cartas se encaixam neste evento? Todas elas. Todas as 52 cartas, ou são de ouros, ou de copas, ou de paus, ou de espadas. Então, a probabilidade de retirar uma carta de algum naipe é de 100%, 52 sobre 52. Qual é a probabilidade de retirar uma carta de um naipe verde? Não existe nenhuma carta de naipe verde no baralho. Então, este evento contém 0 elementos. A probabilidade dele ocorrer é 0 sobre 52, que é 0. É um evento impossível. Uma outra maneira de definir probabilidade empírica ou probabilidade estatística, a probabilidade experimental, por assim dizer. A ideia aqui é definir a probabilidade de um evento com base em um grande número de repetições de um experimento probabilístico. Se realiza o mesmo experimento muitas vezes e calcula quantas vezes o evento no qual você está interessado aconteceu. A probabilidade daquele evento, então, vai ser a frequência relativa deste evento, a quantidade de vezes que o evento ocorreu sobre a quantidade total de repetições do experimento. Existe a chamada lei dos grandes números, que diz que quando o número n de repetições tende a infinito, a frequência relativa do evento corresponde à sua probabilidade teórica. Vamos fazer uma simulação. Nós vamos lançar uma moeda muitas vezes. Eu inicializo aqui um vetor chamado resultados, que no início de tudo é um vetor vazio, e depois executo 10 vezes este loop. Eu atribuo ao vetor resultados, que no início de tudo está vazio, o resultado da função lançar, passando para a função lançar o conjunto de resultados obtidos até agora. No início, eu não vou ter nenhum resultado. E depois peço para plotar estes resultados. A função lançar é definida aqui em cima. Ela recebe o vetor de resultados, que aqui eu chamei de lançamentos,
É um vetor contendo todos os lançamentos que foram feitos até agora e depois um argumento n com valor default 100, que corresponde à quantidade de novos lançamentos que devem ser feitos. O corpo da função faz o seguinte: define a variável moeda, que é simplesmente o vetor com dois elementos, cara ou coroa, e define um novo vetor, que é o resultado de amostrar o vetor moeda n vezes com reposição. Claro que se eu quero selecionar 100 elementos de um vetor que só tem dois elementos, a única maneira possível é com reposição. Finalmente, a função retorna um novo vetor, que é a junção do vetor original, lançamentos, com o vetor contendo os novos resultados. Ou seja, essa função lançar vai simplesmente preencher, completar o vetor lançamentos com mais 100 resultados a cada vez que ela for chamada. E agora a função plotar recebe o conjunto de lançamentos e o transforma numa table cujos valores são calculados de acordo com esta fórmula aqui. A ideia é identificar os elementos do vetor lançamentos, que são iguais a K, ou seja, as caras, calcular a frequência acumulada destes lançamentos, ou seja, se eu tiver como 3 primeiros elementos desse vetor lançamentos, K, K e K, a frequência acumulada no primeiro elemento é 1, no segundo elemento é 2, no terceiro elemento é 3. A frequência acumulada é o número de caras até aquela posição do vetor. Essa frequência acumulada vai ser dividida pelo número de lançamentos até aquela posição. O resultado vai ser que cada posição do vetor vai ter a proporção de caras até aquele momento. Depois eu faço um cálculo usando o logaritmo para decidir o tamanho do intervalo entre os ticks no eixo X e gero um gráfico. Percebam que eu gero um gráfico usando o ggplot e guardo na variável gráfico. E depois peço para imprimir a variável gráfico. Vamos definir essas funções. Agora nós vamos lançar a moeda. O corpo deste loop for vai ser executado 10 vezes. A cada uma das chamadas da função lançar, nós vamos lançar a moeda 100 vezes e guardar os resultados no vetor resultados e mostrar o gráfico com a proporção de caras até então. Tenho aqui o primeiro gráfico que corresponde aos lançamentos de 1 até 100. No eixo vertical nós temos a proporção de caras. No início, nós percebemos que o primeiro lançamento, talvez os 2 primeiros lançamentos, tenham sido caras, porque a proporção de caras até então era de 100%, era de 1. Depois a proporção foi caindo, provavelmente o que aconteceu aqui é que eu tive uma sequência de coroas seguidas, depois essa proporção foi oscilando à medida que o número de lançamentos foi aumentando. Quando nós chegamos ao lançamento 100, a proporção de caras, considerando todos os 100 lançamentos, era próxima de 40%. Depois, em 200 lançamentos, as oscilações foram bem menores, a proporção continuou próxima de 40%, 300 lançamentos, 400 lançamentos, a proporção de caras foi aumentando ligeiramente. Em 500 lançamentos, a proporção de caras continuou aumentando. 600 lançamentos, 700, 800, 900, 1000 lançamentos. E aqui você percebe que, apesar da oscilação muito grande no início, à medida que o número de lançamentos foi aumentando, a proporção de caras foi se estabilizando em torno de 50%, que é o que se espera de uma moeda não viciada. Metade das vezes
que você lançar a moeda, o resultado deve ser cara. Mas esta regra só funciona quando a quantidade de lançamentos tende a infinito. Vale a pena, então, reforçar o alerta de que não existe nenhuma fundamentação teórica, matemática, estatística para aquela crença que diz que se um evento não acontece há muito tempo, este evento tem uma probabilidade maior de acontecer no futuro próximo, para, de alguma forma, contrabalançar a ausência do evento há muito tempo. Isso, no nosso exemplo da moeda, significaria dizer que se eu lancei a moeda 10 vezes e cara não apareceu nenhuma vez, a probabilidade de sair cara no próximo lançamento é maior. Isto não é verdade. Não é isto que a lei dos grandes números está dizendo. A lei dos grandes números só fala sobre o caso quando n tende a infinito. E se você está pensando no futuro próximo, você não está pensando no caso em que n tende a infinito. Uma terceira definição possível de probabilidade é a probabilidade subjetiva, é a ideia de probabilidade como uma crença. Você acredita que a moeda na sua mão é viciada, então a probabilidade de sair cara é maior do que a probabilidade de sair coroa. 60% de probabilidade de cara contra 40% de probabilidade de coroa. Essa é a idade de probabilidade subjetiva, que pode ser colocada em termos matemáticos exatos. A ideia é que a probabilidade que você subjetivamente atribui a um evento tem que ser consistente com os valores que você estaria disposto a apostar contra alguém para que a aposta seja justa. Usando essa noção de acordo para fazer uma aposta, você consegue definir probabilidades. Por exemplo, se eu digo que alguma coisa vai acontecer e você diz que outra coisa vai acontecer, e nós apostamos que, se acontecer o que eu disse, você me paga dinheiro. Se acontecer o que você disse, eu pago a você 2 dinheiros. Se nós dois concordamos com esta aposta e nós dois aceitamos que é uma aposta justa, obrigatoriamente nós estamos concordando que o evento no qual você apostou, aquilo que você disse que ia acontecer, é 2 vezes menos provável do que o que eu disse que ia acontecer. Ou seja, o que eu disse que ia acontecer tem probabilidade 2 vezes maior do que o que você disse que ia acontecer. Caso contrário, eu não ia aceitar pagar para você 2 dinheiros quando você acertasse e você pagar somente 1 dinheiro para mim quando eu acertasse. Se nós dois concordamos que a aposta é justa, nós estamos concordando em relação a essas probabilidades. Independente da maneira como nós encaramos a probabilidade, se é a probabilidade clássica, probabilidade empírica ou probabilidade subjetiva, uma vez transformadas essas noções em números, as probabilidades têm que satisfazer essas condições aqui. Qualquer evento A tem uma probabilidade que é um valor entre 0 e 1, inclusive. E nós vamos escrever probabilidade de A desse jeito, com esse P maiúsculo. A probabilidade do espaço amostral, que aqui é escrito como ômega, é 1. Ou seja, com 100% de certeza, algum resultado vai acontecer. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. Mas qualquer conjunto é subconjunto de si mesmo, então o espaço amostral também é um evento. É um evento que diz simplesmente alguma coisa vai acontecer.
e a probabilidade de acontecer alguma coisa é 1. Se você lança uma moeda e o espaço amostral tem 2 elementos, cara ou coroa, um dos 2 vai ser o resultado do lançamento. Outra condição, a probabilidade de A barra é igual a 1 menos a probabilidade de A, onde A barra é o evento complementar de A. O evento complementar de A é aquele evento que significa A não acontecer. Então, a probabilidade de alguma coisa não acontecer, é o A barra, é igual a 1 menos a probabilidade daquele evento acontecer. E por último, a probabilidade da união de 2 eventos, A e B, é igual à soma das probabilidades, quando A e B são 2 eventos disjuntos. Ou seja, A e B são 2 subconjuntos do espaço amostral que não têm interseção. A e B são 2 eventos que não podem ocorrer ao mesmo tempo. A e B são mutuamente exclusivos. Nós vamos precisar falar sobre eventos independentes. No próximo vídeo nós vamos ter uma definição exata do que são eventos independentes. Por enquanto, uma explicação informal. Primeiro, nós vamos escrever a probabilidade conjunta de 2 eventos A e B, ou seja, a probabilidade de A e B acontecerem ao mesmo tempo, deste jeito. P A, B, ou então P, A interseção B. Se a ocorrência do evento A não influencia a ocorrência do evento B, nem vice-versa, os 2 eventos são independentes. O evento A acontecer não torna nem mais nem menos provável o evento B acontecer ao mesmo tempo. Por exemplo, o experimento consiste em lançar um dado 2 vezes, uma depois da outra. O evento A é: o primeiro lançamento deu um número par. O evento B é: o segundo lançamento deu 6. Intuitivamente, é fácil acreditar que, se o primeiro lançamento deu um número par, isto não afeta em nada o resultado do segundo lançamento. Estes 2 eventos são independentes. Quando 2 eventos são independentes, a probabilidade conjunta deles é simplesmente a multiplicação das probabilidades. Nós vamos precisar disso daqui a pouco no exemplo que nós vamos ver. E voltando a falar da união de eventos, a probabilidade de A ou B, quando A e B não são disjuntos, quando eles têm uma interseção, é calculada deste jeito. A probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade conjunta de A e B. A ideia, olhando para esse diagrama de Venn, é que quando você soma a probabilidade de A com a probabilidade de B, existe um conjunto de elementos aqui, existe um evento, que é este evento em verde aqui no meio, que está sendo contado 2 vezes. Então é preciso subtrair uma vez a probabilidade deste evento conjunto. Nós vamos usar isso mais adiante também. Vamos ver um exemplo clássico. O problema do aniversário. Em uma sala estão 25 pessoas escolhidas ao acaso. Qual a probabilidade de que pelo menos 2 delas façam aniversário no mesmo dia do ano? Nós vamos resolver este problema partindo de algumas premissas, vamos fazer algumas suposições. Os dias dos aniversários das pessoas são independentes. O fato de uma das 25 pessoas fazer aniversário em um dia não afeta a data de aniversário das outras pessoas. Por isso elas foram escolhidas ao acaso. Não existem irmãos gêmeos, nem outras situações onde a data de aniversário de uma pessoa afete a data de aniversário de outra. Outra premissa: cada dia do ano tem a mesma probabilidade de ser o aniversário de alguém.
E ainda nós vamos ignorar anos bissextos. Cada ano tem 365 dias. Então existem 365 aniversários possíveis. E cada um deles é igualmente provável. Não existem dias onde nascem mais pessoas. Vamos primeiro calcular a solução teórica. Nós queremos achar a probabilidade de I, onde I é o evento de que pelo menos 2 pessoas têm aniversários iguais. Então, probabilidade de iguais. Em vez de calcular a probabilidade de iguais diretamente, nós vamos calcular a probabilidade do evento complementar. A probabilidade P de N, onde N é o evento que corresponde a não existirem aniversários iguais. As 25 pessoas fazem aniversários em dias diferentes. Nós vamos calcular a probabilidade deste evento, que nós chamamos de N. O evento N é complementar do evento I. Por causa da maneira como as probabilidades funcionam, a probabilidade de I, de haver pelo menos 2 aniversários iguais, é igual a 1 menos a probabilidade de não haver aniversários iguais. Vamos calcular P de N. P de N é a probabilidade de que todos os aniversários caiam em dias diferentes. A pessoa 1 pode ter nascido em qualquer dia do ano. A pessoa 2 precisa ter nascido em algum dos outros 364 dias. Então, a probabilidade da pessoa 2 ter nascido num dia diferente da pessoa 1 é 364 sobre 365. A pessoa 3 precisa ter nascido em algum dos outros 366 dias. Ela não pode fazer aniversário nem no mesmo dia que a pessoa 1, nem no mesmo dia que a pessoa 2. Então, a probabilidade da pessoa 3 ter um aniversário em dia diferente é 363 sobre 365. E assim por diante até chegar à pessoa 25. A pessoa 25 vai ter um aniversário diferente das outras 24 pessoas, com probabilidade 341 sobre 365. Como os nascimentos são independentes, a probabilidade destas 25 pessoas terem nascido em dias diferentes é simplesmente o produto destas probabilidades. Eu tenho 24 frações e multiplico essas 24 frações. O resultado vai ser esse, o produto dos numeradores, e os denominadores são todos iguais a 365, basta elevar a 24. Nós vamos ao R e calculamos este produto. O resultado é 0,43, ou seja, 43% de probabilidade das 25 pessoas terem nascido em dias diferentes. Mas nós não queremos esta probabilidade, nós queremos 1 menos esta probabilidade. O resultado é 57% aproximadamente. É um resultado, de certa forma, surpreendente. Com 25 pessoas na sala, é mais provável existir do que não existir coincidência de aniversários, com base naquelas premissas que nós enumeramos no início. Esta foi a solução teórica. Nós vamos agora resolver o mesmo problema através de uma simulação. Nós vamos simular milhares de salas com 25 pessoas, com aniversários satisfazendo aquelas premissas, e vamos contar em quantas destas salas existe coincidência de aniversários. A simulação parte daquela ideia de probabilidade empírica. Vamos repetir este experimento muitas vezes. Na verdade, vamos repetir este experimento 10.000 vezes. Nós vamos simular 10.000 salas, cada uma das salas com 25 pessoas. Defina uma função que recebe a sala, que vai ser um vetor de dias, de aniversários,
e testa se existe coincidência ou não. Existe uma função unique que, quando recebe um vetor, retorna um outro vetor com as duplicatas eliminadas. Um vetor só com os valores únicos. Se o comprimento desse vetor de valores únicos for igual ao comprimento do vetor original, é porque não havia coincidência de valores. Esta função nega o resultado desta igualdade, respondendo então se houve coincidência. A função que testa a sala recebe o número de pessoas por sala, simula uma sala, cria uma sala aleatoriamente usando a função sample, que vai escolher dentre um vetor de 365 elementos, numerados de 1 a 365, 25 pessoas com reposição. E logo em seguida chama a função coincidência, que a gente definiu ali em cima, para fazer o teste. Lembrando que o último comando no corpo da função é o valor de retorno da função. Então a função testar sala vai retornar verdadeiro ou falso. A função principal agora vai ser simular, que recebe a quantidade de pessoas por sala e a quantidade de salas. Ela recolhe em um vetor chamado resultados os valores verdadeiros ou falsos que correspondem à repetição de 10.000 salas simuladas. Ou seja, esta linha vai chamar a função testar sala, com o número de pessoas, 10.000 vezes, e recolher todos os valores verdadeiro quando houve coincidência, falso quando não houve coincidência de aniversário, dentro desse vetor. Então, este vetor resultado vai ser um vetor de 10.000 posições, cada posição é verdadeiro ou falso, dependendo se aquela sala simulada teve coincidência de aniversários ou não. Com um vetor de verdadeiros e falsos, se eu pedir para tirar a média, o R vai transformar os falsos em 0 e os verdadeiros em 1. Na hora de tirar a média, ele vai me dar simplesmente a proporção dos elementos do vetor que são verdadeiros, ou seja, a proporção de salas onde houve coincidência de aniversários. Aqui eu chamo simular N pessoas, N salas. Vamos lá. O resultado é 0,5701. Ou seja, em 57% das salas simuladas, houve coincidência de aniversário. Esta proporção na simulação corresponde até a segunda casa decimal à probabilidade teórica que nós calculamos ali em cima. Vamos generalizar um pouquinho o problema e trabalhar com valores diferentes de N, quantidades diferentes de pessoas na sala. Vamos fazer N variar de 2 até 50. Numa sala de 2 pessoas, a probabilidade de haver coincidência de aniversários é bem mais baixa. Numa sala de 50 pessoas, a probabilidade deve ser bem maior. Eu crio uma função P que calcula a probabilidade teórica para uma sala de N pessoas e depois aplico essa função P a todos os elementos do vetor N pessoas, que varia de 2 a 50, e faço um gráfico do resultado. Com N variando de 2 até 50, a probabilidade de coincidência de aniversários vai aumentando. Com 50 pessoas na sala, a probabilidade de pelo menos 2 delas fazerem aniversário no mesmo dia é quase 100%. Já com 2 pessoas, a probabilidade é quase nula. O ponto em que a probabilidade de coincidência é maior do que 50% é aqui, justamente em 23 ou 22, se não me engano. Nós estávamos trabalhando com o exemplo de 25 pessoas, onde a probabilidade dava 57%.
E percebam que eu decidi armazenar o gráfico gerado numa variável chamada gráfico. Nós vamos, mais adiante, acrescentar elementos a este gráfico. Vamos fazer a mesma coisa usando simulação. Para o tempo de execução não ser tão grande assim, eu vou trabalhar agora só com 1000 salas e o número de pessoas de 2 a 50. Faço a mesma coisa. Agora eu pego o gráfico anterior, que tinha as probabilidades teóricas, e acrescento uma nova geometria. Desta vez com os novos dados, uma cor de linha diferente e acrescento um subtítulo. O resultado é o gráfico anterior, que tinha a linha azul, com os elementos novos, o subtítulo novo, probabilidades teóricas em azul, simulações em vermelho. A linha nova, vermelha, corresponde às probabilidades que nós calculamos através da simulação. Como a quantidade de salas era 1000 e não 10.000, como antes, a linha ficou um pouco menos fiel à probabilidade teórica do que antes. Vamos alterar as nossas premissas. Vamos agora considerar anos bissextos. O total de dia muda então para 366. Mas este dia extra, 29 de fevereiro, tem uma probabilidade diferente da probabilidade dos outros dias. Uma probabilidade igual a 1/4 da probabilidade de algum dos outros dias, já que esse dia 29 de fevereiro aparece só uma vez de 4 em 4 anos. Mas vamos supor também que haja 165 dias onde a probabilidade de alguém nascer é 25% maior do que nos outros 201 dias. Vamos supor que pessoas tendam a nascer mais durante 5 meses do ano, aproximadamente. Bem, se nós formos agora tentar calcular a solução teórica, nós vamos ter muita dificuldade. Mas fazer uma nova simulação, levando em conta estas premissas alteradas, é igualmente fácil. Aqui o número de salas, o número de pessoas. Agora eu crio um vetor de pesos. A nossa função sample, que serve para criar as salas, pode receber um vetor de pesos. Lembra que nós estamos trabalhando com um vetor de 366 elementos. Estes 366 elementos não têm todos a mesma probabilidade de ser aniversário de alguém. É aí que entra o vetor de pesos. 200 dos dias tem peso 4. 165 dos dias tem peso 5. E um dos dias tem peso 1. Este vetor de pesos incorpora tudo que nós falamos ali nas premissas alteradas. 29 de fevereiro tem peso 1. Os dias normais têm 4 vezes mais probabilidade de ser o aniversário de alguém. Por isso, o peso deles vai ser 4. E 165 dias tem 25% a mais de probabilidade. 25% de 4 é 1. 4 mais 1, 5. Lembrando que este vetor de pesos que vai para a função sample não precisa ter elementos que totalizem 1 ou 100%, não. Quaisquer valores. A função sample se encarrega de normalizar estes pesos e transformá-los em probabilidades que vão estar entre 0 e 1. Ok, agora a função testar sala é praticamente igual à anterior, a única diferença é o 366 e agora a presença do vetor de pesos. A função simular também leva em consideração o vetor de pesos para poder passá-lo para a função testar sala. Novas probabilidades e um novo gráfico. De novo, nós vamos sobrepor a curva nova
ao gráfico original de probabilidades teóricas. E você percebe que não mudou praticamente nada. A alteração das premissas, a inclusão dos anos bissextos, a suposição de que 165 dias tinham 25% mais probabilidade de ser aniversário de alguém, não alteraram em praticamente nada. Ou seja, quando nós simplificamos o problema com as premissas originais, nós não perdemos precisão. Como exercício, agora eu peço para você modificar as premissas de forma mais radical ainda. Imagine que metade dos nascimentos de um ano aconteçam em um período de 15 semanas. Calcule como 15 vezes 7 dias. E o restante dos nascimentos seja distribuído de maneira uniforme no restante do ano. E pode ignorar anos bissextos. A ideia é repetir simulações, dessa vez com os pesos diferentes, e construir o gráfico comparando as probabilidades teóricas, ou seja, de acordo com as premissas originais, e agora as probabilidades simuladas, de acordo com estas novas premissas. No arquivo linkado na descrição existem outros exercícios, outros 2 exercícios, um sobre pôquer e outro sobre lançamento de dados, para você calcular probabilidades, tanto teoricamente quanto usando simulações. No próximo vídeo nós continuamos nosso estudo de probabilidades, vamos ver probabilidades condicionais e o teorema de Bayes. Até lá, então. Bom estudo!